E eu quero crer que essa reunião acontece nas regiões celestes. E diz a Bíblia que Satanás aparece lá. Não dá muita explicação como aparece, mas somos informados que Satanás aparece lá, nessa reunião. Curiosamente é Deus quem provoca, perguntando assim para ele: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista inveterado, ele anda por aí, ele está de olho, está antenado, está procurando uma brecha, está procurando alguém para devorar. E Deus cutuca outra vez perguntando assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó. Não tem ninguém na terra semelhante a ele. Em outras palavras, ele é o homem mais piedoso dessa geração. Homem íntegro. Íntegro é aquilo que você é, com a porta do quarto trancada, ninguém olhando. Homem reto. Reto é aquilo que você é em público, todo mundo está vendo. Homem temente a Deus, princípio da sabedoria. Homem que se desvia do mal, deliberadamente santo. Satanás poderia ter respondido assim: bom, esse eu não conheço ainda, ando meio ocupado, tenho outras agendas, não botei o olho nele ainda não, quem sabe um dia. Mas não foi a resposta de Satanás. Satanás respondeu assim para Deus: também puderas. Desse jeito aí, qualquer um te adora. Tu tens abençoado a vida desse homem, tu tens cercado a família desse homem com a grande muralha de proteção. Tudo que esse homem bota a mão vira dinheiro. Desse jeito aí, é muito fácil te adorar, qualquer um te adora. E Satanás com isso insinua duas coisas. Primeiro, Satanás insinua que ninguém adora a Deus por quem Deus é, apenas por aquilo que Deus dá. Satanás insinua que as pessoas só se aproximam de Deus por aquilo que recebe de Deus e não por causa do caráter de Deus. Satanás insinua mais, que Jó só se aproxima de Deus porque descobriu que esse negócio de religião é uma grande sacada, que buscar a Deus dá lucro. Então, na verdade, Jó não está interessado em Deus, ele está interessado naquilo que ele recebe de Deus. Com isso, Satanás levanta duas teses, porque notem comigo, o que um homem tem na vida? Um homem tem família, um homem tem bens. Satanás disse assim para Deus: toca no que ele tem, e verás se ele não blasfema contra ti na tua face. Desta maneira, Satanás levanta duas teses. Primeira tese: ninguém ama mais a Deus que o dinheiro. Pelo dinheiro as pessoas se casam, pelo dinheiro as pessoas se divorciam, pelo dinheiro as pessoas matam, pelo dinheiro as pessoas morrem, pelo dinheiro as pessoas corrompem, pelo dinheiro as pessoas são corrompidas. Ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Satanás levantou: ninguém ama mais a Deus do que a família. Toca na família dele, toca no que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra e diz para o diabo assim, para Satanás: pode tocar no que ele tem, só não pode tocar na vida dele. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Nas palavras de Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir. Por que é importante frisar isso? Porque vocês se lembram que na década de 90 houve uma explosão de literatura de batalha espiritual aqui no Brasil. A maioria dessa literatura tinha uma visão maniqueísta. Em outras palavras, era a tensão entre o bem e o mal, a luz e as trevas, a verdade e a mentira, Deus e o diabo, passando a ideia que o diabo é uma espécie de páreo para Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: o diabo não é um Deus caído, o diabo é um anjo caído. Não tem páreo para Deus. O seu Deus manda no céu, o seu Deus manda na terra, o seu Deus manda no inferno. Quem tem as chaves da morte e do inferno não é Satanás, quem tem as chaves da morte e do inferno é o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas com a permissão divina, Satanás sai dali
para provocar um verdadeiro terremoto na vida pessoal de Jó. Confira comigo o capítulo 1, versículo 3, que está dito aí na parte final, que este homem era o maior de todos os do Oriente. Sabe o que significa isso? Ele era o homem mais rico da sua geração, ele era o Bill Gates da sua geração. Cai por terra aqui um tabu, de que uma pessoa rica não consegue ser piedosa, pois Jó era o mais rico e ao mesmo tempo o mais piedoso. Não é pecado ser rico, não é pecado ter dinheiro, o pecado é o dinheiro ter você. Não é pecado possuir dinheiro, o pecado é o dinheiro possuir você. Não é pecado ter dinheiro no banco, o pecado é ter dinheiro entronizado no coração. O problema não é o dinheiro, o problema é o amor do dinheiro. Pois bem, agora esse homem mais rico da sua geração vai à falência, porque nos versos 15, 16 e 17, Satanás vai usar os sabeus, o fogo e os caldeus, para levar esse homem à bancarrota, ao colapso financeiro, não numa década, não num ano, não num mês, não numa semana, num único dia. Agora você conhece, e eu também, gente que por muito menos se desespera, por muito menos blasfema, por muito menos dá um tiro na cabeça. A grande pergunta é: será que a tese de Satanás é verdadeira? Será que ninguém ama mais a Deus que o dinheiro? Será que Jó blasfemaria contra Deus? A resposta está no versículo 21, quando Jó recebe a notícia de que ele está falido, ele diz assim: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada, eu não vou levar nada, portanto o que eu ganhei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. Ele derrota aqui a primeira tese de Satanás, e ele prova que ele serve a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas vem a segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. Então preste bem atenção, se eu estou falando para pais aqui que tem mais de 2 filhos, ou tem 2 filhos, vocês sabem disso, os filhos não são naturalmente unidos, não são. Sobretudo onde tem dinheiro, dinheiro não tem amálgama, dinheiro não tem liga, dinheiro não une família, dinheiro separa a família. Agora notem vocês no capítulo 1, versículo 2, que Jó tem 10 filhos, são adultos, são unidos, são amigos, celebram juntos. E quando você vê uma família cujos irmãos são unidos, os filhos são unidos, pode saber, por trás tem um pai e tem uma mãe, que conforme já ouvimos aqui, investe neles, ora com eles, assiste a eles, dialoga com eles, está presente com eles. E você vai saber o segredo da união desses meninos no versículo 5 do capítulo 1, porque Jó é um pai que intercede, Jó é um pai que exorta, Jó é um pai que aconselha, Jó é um pai presente, Jó é um pai que, apesar da sua agenda extensa, dá prioridade para os seus filhos, para a salvação e para a santificação deles. Agora, diz a Bíblia que depois do colapso financeiro, no mesmo dia da tragédia financeira, Jó recebe a mais amarga notícia: seus 10 filhos morrem num único acidente. Você já imaginou o que é isso? O que é um pai enterrar todos os seus filhos num único dia? Como é que ele volta do cemitério? Como é que ele recomeça a vida? Como é que ele se ergue das cinzas? A grande pergunta é essa: será que Jó blasfemaria contra Deus? Será que ninguém ama mais a Deus do que a família? A resposta está no verso 20 e 21. Diz a Bíblia que quando Jó recebe essa dolorosa notícia, ele rasga o seu manto, ele se prostra, ele joga pó sobre a cabeça, ele adora a Deus e diz: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele derrota a segunda tese de Satanás, e ele prova que ama mais a Deus do que a família. Ele prova que ele ama e serve a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas aí vem o capítulo 2, Deus está reunido com seus filhos, e lá vai Satanás de novo, e diz a Bíblia que é o próprio Deus quem provoca a conversa, perguntando assim para ele: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Sabe o que ele está dizendo? Não mudei minha agenda, estou fazendo o que eu sempre fiz, estou por aí,
estou de olho, estou antenado, estou procurando uma brecha, estou procurando alguém para devorar. E Deus pergunta de novo: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó de novo, sem alterar uma vírgula. Não tem ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Me incitasse sem causa para destruí-lo, mas ele permanece íntegro. Sabe o que Deus está dizendo para Satanás? Satanás, suas teses são mentirosas, suas teses são falsas. Jó provou que me ama mais do que o dinheiro, Jó provou que me ama mais do que a família, Jó provou que ele me ama não por aquilo que eu dou para ele, mas por quem eu sou. Aí Satanás partiu para a terceira tese: pele por pele, tudo que o homem tem dará pela sua vida. Toca ali nos ossos, toca ali na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A terceira tese de Satanás é essa: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse outra vez, Deus o constitui em advogado na terra, e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação, e diz para Satanás: pode tocar nos ossos dele, pode tocar na carne dele, só não pode tirar a vida dele. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Louvado seja o Senhor. Diz a Bíblia que Satanás sai dali e coloca uma doença maligna em Jó, ferida do alto da cabeça à planta dos pés. Este homem vai se tornar um aborto vivo, uma carcaça humana, uma chaga aberta. O seu corpo vai ficando encarquilhado, o seu corpo vai ficando mal cheiroso, porque bolhas cheias de pus vão se arrebentando, e a pele dele fica necrosada, enegrecida. E diz a Bíblia que esse homem não consegue mais dormir, que esse homem não consegue mais comer, que a dor é tão cruel que esse homem não tem sossego, nem pausa. Ele vai ficando magro, magérrimo, macérrimo, de couro furado pelas costelas em ponta. Ele cheira mal. As pessoas passam perto dele, cospem, as pessoas cortam volta dele, as pessoas não toleram ficar próxima dele, ele não consegue ficar em casa, ele vai talvez para um escoadouro de lixo e pega um caco talvez de telha e começa a raspar a sua pele apodrecida. Nesse estado de lamúria e sofrimento atroz, diz a Bíblia que a sua mulher olha para ele e diz: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa a Deus e morre. Deus não é digno de ser adorado em tamanho sofrimento. Diz o capítulo 2, versículo 10, que Jó disse para ela assim: tu falas como uma louca. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou contra Deus com seus lábios. Ele derrota a terceira tese de Satanás e prova que ama mais a Deus do que a ele mesmo, e prova que ele serve a Deus não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Agora olhe comigo o capítulo 2, versículo 11, porque diz o texto que os amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, combinaram ir juntamente com o doer-se de Jó, para consolá-lo. O verso 12 diz que eles levantaram de longe os olhos, mas não reconheceram Jó. Eles ergueram a voz e choraram, rasgaram o seu manto, lançou pó ao ar sobre a cabeça, sentaram-se com Jó na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum deles dizia palavra alguma para Jó, porque viam que a sua dor era muito grande. Eu lhes faço uma pergunta: esses homens eram mesmo amigos de Jó? E a conclusão que você chega é claro que eram. Claro. Eu faço uma pergunta a você: você já fez alguma visita assim para alguém? 7 dias, sentado no chão, calado, chorando? Você já recebeu alguma visita assim nas horas mais amargas da sua vida? Qual o problema desses homens? O problema desses homens é que de repente eles começaram, desculpa, entre aspas, fazer teologia, lucubrar, filosofar, a desenvolver uma espécie de lógica simples, cartesiana, de causa e efeito. E eles pensaram: para Jó estar sofrendo,
ele deve ter feito coisa errada. Mas para estar sofrendo muito, ele deve ter feito muita coisa errada. Mas eles não só pensaram, eles falaram. Mas eles não só falaram, falaram para Jó. E assacaram contra Jó os mais pesados libelos acusatórios. Chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de ladrão, chamaram Jó de louco, falaram para Jó que Deus matou os filhos dele porque ele era louco, falaram para Jó que ele só ficou rico porque roubou os órfãos e as viúvas. E eles massacraram Jó, e eles cravejaram Jó com as setas mais venenosas, das críticas mais desumanas. Eles passaram Jó debaixo de um rolo compressor, eles massacraram Jó. Sabe o que Jó fez? O que você e eu faríamos. Jó se defendeu, Jó se defendeu, Jó se defendeu. Jó alçou os céus 16 vezes a mesma pergunta: por que, meu Deus? Por que, meu Deus? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que eu perdi meus filhos? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri ao nascer? Por que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que o Senhor não me mata de uma vez? Ele levantou aos céus 34 queixas contra Deus. Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? O silêncio absoluto. Nenhuma palavra, nenhuma explicação, nenhuma luz no fim do túnel, nenhum sinal do seu favor. Deixa eu dizer uma coisa para você: pior do que sofrer, é sofrer sem explicação. O silêncio de Deus grita mais alto nos nossos ouvidos do que o barulho mais ruidoso das circunstâncias mais adversas. Se vocês estão notando comigo, Jó perdeu tudo. Jó está sendo golpeado, irmãos, nas 5 áreas mais importantes da vida de um ser humano. Que áreas? Primeira área, financeira. Um homem rico vai à falência. Vocês todos sabem disso. Uma pessoa que nunca teve nada, que passou sempre uma magrela, passa as crises com mais firmeza. Mas o indivíduo que sempre viveu num berço de ouro, que perde tudo o que tem, ele se desespera. Segunda crise, a área da saúde. Meus irmãos, aquele homem saudável, agora é uma carcaça humana, agora é uma chaga viva. Terceira área, o casamento. Na hora que ele mais precisava da companhia, da ajuda, da presença e do consolo da mulher dele, ela disse assim: morre, homem, morre, mas morre logo. Quarta área da crise dele, área com os filhos. Meus irmãos, não é natural pai e mãe enterrarem filhos, não é natural. Quinta área das amizades. Aqueles que deveriam ser um bálsamo tornaram-se vinagre. Aqueles que deveriam ser consoladores tornam-se consoladores molestos. E esse homem não tem mais nada a perder. Esse homem está onde? No fundo de um poço. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: quando o ser humano chega a esse estágio, fundo do poço, só tem uma direção para olhar, é para cima. E para cima Jó olhou. Ele arranca do peito um brado de esperança nesse mar de sofrimento, diz: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Eu perdi tudo, mas eu não perdi o meu Redentor. Tudo acabou para mim, mas o meu Redentor vive, e eu verei ainda o meu Redentor revestido esse meu corpo. Eu verei o meu Redentor. Acabou tudo, mas a fé está viva. Acabou tudo, mas Deus está no trono. Acabou tudo, mas a esperança ainda pode sorrir para minha família. Quando Jó dá esse brado de esperança, Deus rompe o silêncio e Deus começa a falar. Mas curiosamente, quando Deus rompe o silêncio e começa a falar, Deus não responde nenhuma das 16 perguntas de Jó. Deus não responde nenhuma das 34 queixas de Jó. Ao contrário, Deus faz 70
70 perguntas para Jó, 70, todas retóricas, sem chance de resposta. É como se Deus abrisse as cortinas dos céus e despejasse em catadupas, torrentes da sua glória, do seu conhecimento, da sua majestade sobre Jó, e fosse revelando para Jó quão grande, quão magnífico, quão poderoso ele é. E Deus pergunta para Jó assim: ô Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Ô Jó, onde você estava quando eu cercava as águas do mar? Ô Jó, onde você estava quando eu espalhava as estrelas do firmamento? Ô Jó, me explica como é que eu formo a geada? E Deus foi revelando isso para Jó, Deus foi se mostrando para Jó, e diz a Bíblia que Jó foi se encolhendo, ele foi se encolhendo, ele foi se encolhendo, ele foi se encolhendo, para descobrir as 5 verdades mais revolucionárias da sua vida, verdades essas que espero hoje compartilhar com você, e você ser completamente impactado por esta palavra viva do Deus Todo-Poderoso. O que é que mudou a vida de Jó, irmãos? Vamos comigo para o capítulo 42, por favor. Primeira coisa, olha comigo aí, Jó 42, versículo 1. Ele diz assim: então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Primeira coisa que ele descobriu é que Deus é onipotente. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado. Você e eu temos impossibilidades intransponíveis. Eu gosto muito de ler. Toda semana eu visito as livrarias para ver se está saindo coisa nova. E você sabe que 2 tipos de livros são mais publicados no Brasil e no mundo. Primeiro, livros de autoajuda. Segundo, livros que ensinam você a ficar rico rápido. Eu acho que eu não estou sabendo ler esses livros direito. Mas esses livros dizem assim para você: você é forte, você tem a força, há poder nas suas palavras, você é um gigante, basta fazer cócegas no seu interior que se levantará daí um gigante. Sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário. Exatamente o contrário. A Bíblia diz que você e eu somos fracos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó, mas nós somos muito fracos, e eu explico. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas. Ô gente, querendo ou não, gostando ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto indisfarçáveis. As mulheres usam um cosmético que ajuda bastante. Daqui a pouco uma boa cirurgia plástica dá uma boa melhorada. Mas chega uma hora que, ainda que Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, não tem mais jeito. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpicos, as mãos descaídas, os olhos embaçados, e diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na sua cabeça é a morte chamando você para um duelo. Eu acho até um exército acampado ao meu redor. Temos fraquezas físicas, mas nós temos também fraquezas emocionais. Meus irmãos, quantos de nós já não se desesperaram nas noites mais escuras da alma, dizendo: Deus, eu não aguento mais. Temos fraquezas emocionais. Terceiro, nós temos fraquezas morais. Se não todos nós, a maioria de nós, já com lágrimas nos olhos, prometeu para Deus: Deus, eu não quero mais cometer esse erro, eu não quero mais cometer esse pecado, eu não quero cair nessa mesma transgressão. E você chora, você pede, você promete, daqui a pouco você está cometendo o mesmo erro. Não é porque faltou para você sinceridade, não, faltou para você poder. Somos fracos. Mas em quarto lugar, nós temos fraquezas espirituais. Nós somos um ser ambíguo, contraditório, paradoxal. Diz a Bíblia que o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Nós somos fracos. Mas louvado seja Deus. Você pode dizer: mas o Senhor tudo pode. O meu Deus tudo pode. Para Ele não tem impossíveis. Para Ele não tem doença incurável, para Ele não tem casamento irrecuperável, para Ele não tem família sem esperança, para Ele não tem problema sem solução. Ele tudo pode.
A grande questão hoje, irmãos, pensando em família, é o seguinte: quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? Quão magnífico é o seu Deus? Quanto pode o seu Deus? A W. Tozer foi um dos maiores escritores do século passado. Ele diz que o maior problema da igreja contemporânea é que ela passa a maior parte do tempo tomando o seu próprio pulso e olhando para o seu próprio umbigo, quando na verdade nós deveríamos concentrar o nosso esforço para conhecer quão grande Deus nós temos, porque Daniel 11:32 diz que o povo que conhece o seu Deus é um povo forte e ativo. Quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quando o profeta Isaías estava pensando sobre a grandeza de Deus, ele diz: o meu Deus aqui que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo. Vá no Atlântico e tente esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. Ele diz: o meu Deus aqui que pesa o pó das montanhas em balanças de precisão, como se estivesse medindo partículas de ouro. Ele diz: o meu Deus é aquele que mede os céus a palmos. Ele diz: o meu Deus é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Ele diz: o meu Deus é aquele que olha para as grandes nações da terra, as grandes potências econômicas e militares, e as considera todas como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança de precisão, como nada, como um vácuo, como menos do que nada, pois este é o seu Deus. Pergunte para um astrônomo, qual é o tamanho desse universo que o seu Deus mediu a palmos? Pergunte, sabe qual é a resposta dele? Eu não sei, mas você sabe que o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Porém, o que os cientistas já sabem é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Sabe o que significa isso? Se você conseguisse voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois o seu Deus criou tudo isso, Ele é maior do que tudo isso, não há um centímetro desse universo, onde Ele não possa dizer: isso aqui é meu, eu criei isso aqui, eu sou dono disso aqui, e eu sou Senhor sobre tudo isso. Este é o seu Deus. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. Mas o que eles já sabem é que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia e encha a concha da sua mão de areia. Leve para uma tábua de vidro e conte quantos grãos de areia você põe na concha da sua mão. Pois há mais estrelas do que grãos de areia de todas as praias e desertos. Mas o seu Deus não criou apenas todas elas, não. O seu Deus batizou todas elas, deu nome a todas elas, conhece cada uma delas pelo nome, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Este é o seu Deus, Ele tudo pode. Mas o mundo hoje não está mais encantado e pasmo com o macro-universo, não. Hoje nós estamos pasmos com o micro-universo. Uma folha tenra e delgada que você arranca de um jarro de flor, ela é mais complexa do que a cidade de Belo Horizonte. Uma gema de ovo que você quebra e bota na frigideira é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, um dos maiores catedráticos da Universidade de Harvard, uma das maiores autoridades de oftalmologia no mundo, diz que você e eu temos em torno de 2 milhões de fios duplos incapazes em cada um dos nossos olhos, e se não for assim haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas do século passado. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Descobriu mais, que em cada uma dessas células você tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele e o seu temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você tem 102
trilhões de metros de fita DNA, você tem 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. E o Dr. Lowy vai dizer que códigos de vida não se originam espontaneamente, não se originam de uma explosão cósmica, nem de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e esse Deus é o seu Pai, Ele tudo pode. Quão grande é o seu Deus! Para ilustrar isso de uma maneira mais simples, um pai caminhava com um filho pela rua, menino de 4 anos, e vocês pais sabem disso, parece que toda criança fez um curso de pós-doutorado em perguntas difíceis. Aí o menino pergunta para o pai assim: papai, qual é o tamanho de Deus? O pai engasgou, não tinha uma resposta pronta para o menino de 4 anos, contou caminhando, cabisbaixo, pensativo. Daqui a pouco ele escuta os roncos das turbinas de um avião supersônico lá nas alturas excelsas. Ele diz: filho, olha para cima, está vendo aquele avião? Menino: estou vendo, papai. O pai perguntou: qual o tamanho daquele avião, filho? Estava muito longe. Muito pequeno, papai, muito pequeno, estava muito longe. O pai pegou o menino pelo braço, levou no aeroporto. Tinha um jumbão de mais de 400 passageiros no pátio. Chegou bem perto, disse: está vendo esse avião, filho? Estou vendo, papai. Qual é o tamanho desse avião, meu filho? Esse é grande, papai, esse é muito grande. Aí o pai diz: pois bem, filho, Deus é do mesmo jeito. Quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você. Aí os seus problemas ficam enormes. Mas quando você está perto de Deus, meu filho, Deus é grande para você. Aí os seus problemas ficam pequenos. Agora eu sei que tudo podes. A segunda coisa que mudou a vida de Jó está no versículo 2, confira aí comigo: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Louvado seja Deus. Meus irmãos, Deus não usa rascunho nos seus planos. Deus não precisa fazer upgrade nos seus planos. Nós não cremos em acaso, nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, nós não cremos em olho gordo, nós não cremos em feitiço, nós não cremos em sexta-feira 13. Nós cremos que a mão de Deus dirige o nosso destino. Você não é uma lasca de lenha jogada no mar da vida, empurrado de um lado para o outro ao sabor da circunstância. A sua vida está nas mãos daquele que está assentado na sala de comando do universo. Ele é soberano, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, e a sua vida está segura nas suas poderosas mãos. Terceira verdade que mudou a história de Jó, irmãos, está aí no versículo 3, confira comigo. Ele diz assim: na verdade eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Ele reconhece a sua profunda limitação. Agora vamos entender isso aqui. Quando você e eu estamos sofrendo, nós temos duas atitudes: ou nos calamos estoicamente, ou abrimos o bico e falamos, e falamos, e falamos, e falamos muito. Se você puder um dia, tira um sábado, para você ler o livro de Jó numa sentada só. Você vai descobrir 3 coisas maravilhosas. Ele fez 3 coisas ao longo do livro. Ele perguntou, ele se defendeu e ele se queixou. Quando você está sofrido, você fala, e às vezes você não consegue entender tudo o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque nós não enxergamos na curva, nós não enxergamos no escuro, nós não sabemos o que está lá no final da linha. O último capítulo já foi escrito por Deus, e é lindo, mas você não sabe o que está lá plenamente. Aí você chora, você reclama, você murmura, você questiona, você pergunta, você se defende, até o dia que Deus se revelou para ele. Quão grande Deus era, maravilhoso, sublime, glorioso, soberano. E aí quando Jó começa a entender a grandeza de Deus, ele bota a mão na boca e diz: meu Deus, quanta coisa que eu falei sem saber. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você encontrar alguém que parece que sabe demais, que faz muito barulho, pode saber que você está perto de alguém que não sabe nada. Porque quem sabe, sabe que não sabe. Porque o que você não sabe é muito maior do que o que você sabe. Então quem sabe tem consciência que não sabe. Então não dá para ficar de peito estufado na presença de Deus, sabia?
diante dele a crista cai, você se curva, você reconhece quão pequeno você é. A quarta lição que mudou a história de Jó, confira comigo aí no versículo 5, ele diz algo que é espantoso. Ele diz assim: eu te conheci só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Meus irmãos, eu entro em crise com esse versículo. Sabe por quê? Eu não consigo conciliar muito bem 42:5 com 1:8, porque lá em 1:8 Deus diz: não tem ninguém na terra semelhante a Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se dizia do mal. Isso não é bajulação de amigo rasgador de seda, isso é Deus que está falando, e Deus não tem uma opinião, Deus tem um diagnóstico. Agora, como é que esse homem agora pode chegar para Deus e dizer: Deus, mas eu só te conheci de ouvir, agora que os meus olhos te veem? Não parece contraditório? Mas eu faço a seguinte pergunta para você, para explicar: você conhece a Deus? Conhece? Quanto você conhece? Quanto? Deixa eu ilustrar. Havia um cidadão que nunca tinha visto o mar. Ele não era, claro que ele não era mineiro. Ele nunca tinha visto o mar. Nunca tinha visto o mar. Um dia ele disse: eu quero ver o mar. Aí ele fez uma viagem para o litoral. Na hora que ele viu o mar, ele soltou uma exclamação: agora eu conheço o mar. Aí se aproxima dele um marujo, com a pele tostada de sol e sal, por viver nas procelas do mar, e disse assim: pois eu também conheço o mar. Qual a diferença entre eles? Lá em João 17:3 diz que a vida eterna é esta: conhecer a Deus e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Sabia disso? Que a própria essência da salvação, da vida eterna, é conhecer a Deus? Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 milhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu depois que você tiver 1 bilhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Nem toda eternidade será suficiente para você esgotar o conhecimento de Deus, porque Deus é inesgotável em seu ser. Tem gente que pensa que o céu vai ser monótono. Há poucos dias, pastor, um adolescente chegou para mim e disse assim: pastor, não quero ir para o céu não. Eu tomei um susto. Falei: você está ficando maluca, menina? Não quero ir não. Falei: então você me explica isso, que eu não estou te entendendo. Lá, pastor, a ideia de céu que eu tenho, que eu vou estar sentado numa nuvem branca, com a harpa na mão, tocando, cantando. Eu não aguento essa minha vida inteira não, eu quero coisa nova para a minha vida. Deixa eu dizer para você, o céu vai ser dinâmico. Você vai conhecer a Deus, você vai amar a Deus, você vai fruir a Deus, você vai glorificar a Deus, você vai reinar com Ele, você vai servi-lo. Agora, preste atenção nisso: se você não gosta de trabalhar, você está encrencado, porque lá você vai trabalhar. Sabe o que me encanta? Parece que foi Albert Einstein quem disse isso, que nesse corpo nosso que fica velho, caquético e doente, a gente consegue fazer tanta coisa linda, não? E diz ele que não usando nem sequer 10% do nosso potencial. Ou você já pensou o que nós não vamos poder fazer com um corpo 100% turbinado pela glória de Deus? Pense comigo em Jesus. Quando ele ressuscitou com o corpo de glória, ele entrava numa casa com a porta fechada, sem precisar abrir a porta. Ele saía lá de Jerusalém, aparecia lá na Galileia, mais de 100 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho. Ele foi assunto aos céus entre nuvens. Agora eu pergunto para você: com que velocidade ele voltou para o céu? Se ele voltou na velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, depois de 2.000 anos ele está logo ali na esquina ainda. Eu pergunto para você: com que velocidade um anjo vem do céu à terra? Jesus disse lá para Pedro no Getsemane: se eu precisasse de ajuda, Pedro, rogaria ao Pai e me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Quantos são 12 legiões de anjos? 72 mil anjos. Com que velocidade eles viriam? Pá, um estalar de dedos. Nós vamos ser como os anjos. Não no sentido que não teremos um corpo, mas vivendo na mesma dimensão. Sabe o que significa isso? Nós vamos viver numa outra dimensão do que esta que vivemos aqui. Nós vamos reinar com Ele nos novos céus e na nova terra.
Nós vamos conhecê-lo, e conhecê-lo, e conhecê-lo, e conhecê-lo, e conhecê-lo, e conhecê-lo, e quanto mais a gente conhecer, mais a gente vai amar, mais a gente vai ficar feliz, mais glorificá-lo, mais encantado com ele, mais feliz, e mais feliz, e mais servi-lo, e jamais haverá um dia na eternidade, que você possa dizer, agora, já sei tudo, conheço tudo, não tem mais nada para conhecer, porque Deus é inesgotável em seu ser. Agora eu entendo Jó. Ele está dizendo assim, Senhor, eu só estou arranhando a superfície, só arranhando a superfície ainda. Você conhece a Deus? Pois então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Mas a última verdade que mudou a vida de Jó está no versículo 6, olha o que ele vai dizer aí. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Aí eu fico em crise de novo, porque essa confissão fica bem na boca de um assassino, de um ladrão, de um corrupto, mas na boca do Jó, o homem mais piedoso da sua geração. Como é que você entende isso? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, as pessoas que mais confessam e choram os seus pecados, não são os que mais pecam, são os que mais perto de Deus andam. Quem anda longe de Deus, nem consciência de pecado tem, não tem consciência de pecado. Deixa eu ilustrar isso para você. Eu estava pregando há 2 anos num hospital Cruz Azul, lá em São Paulo, e a capelã do hospital disse assim, pastor, eu passei uma luta tão grande essa semana aqui. Eu falei, o que foi? Chega uma moça com hemorragia severa, acompanhada dos pais, e quando o médico foi examinar a moça, o médico disse assim, essa moça acabou de ter um bebê. A moça protestou, disse, doutor, o senhor está enganado, eu não estava grávida, os pais do doutor, o senhor estava enganado, nossa filha não estava grávida. O médico percebeu a jogada e disse, pois essa moça acabou de ter um bebê, ou me traga o bebê aqui, ou eu denunciaria o caso à polícia. Meia hora depois, chegava um bebê, uma caixa de isopor, morto, claro. Nenhuma culpa, nem na moça, nem nos pais. Sabem por quê? Quem está longe de Deus, nem consciência de pecado tem. Mas quanto mais perto de Deus você está, mais você reconhece que você é pecador. Quanto mais perto da luz, mais você vê máculas, manchas e nódoas na sua vida. Então preste atenção, quando você encontrar um crente, que toda vez que ele encontrar com você, ele arrasta papo, numa linguagem bem mineira, e ele conta assim as suas vantagens, e ele se apresenta como uma pessoa mais santa, mais piedosa, mais isso, mais aquilo, você pode ter certeza, você está perto de uma pessoa que está longe de Deus. Quanto mais perto de Deus, mais quebrantado você é, mais humilde você é, mais você reconhece que você depende da graça de Deus. Agora eu quero chamar a sua atenção, que Deus restaura Jó e a família de Jó, quando ele intercede pelos seus amigos, à luz do versículo 10, olha o verso 10 comigo. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu o dobro de tudo quanto possuíra. Você já parou para perguntar por que Deus restaurou, quando Jó orava pelos seus amigos? Deixa eu fazer uma pergunta, ao meu querido pastor. Você já chegou naquela fase espiritual, que ninguém mais fala mal de você? Você já está naquela fase assim, quase angelical, ou ainda alguém fala mal de você? Deixa eu fazer outra perguntinha, o que você sente quando alguém fala mal de você? Você fica feliz da vida? Graças a Deus, estão falando mal de mim, que delícia, é assim que você reage? Então deixa eu fazer outra pergunta, o que vocês acham que Jó sentiu, quando os amigos disseram assim, ô Jó, você é um ladrão, você é um adúltero, você é um louco, Deus matou seus filhos porque você é louco, você ficou rico, que você roubou dos órfãos e das viúvas. Vocês acham que ele ficou feliz? Não, não ficou feliz. Sabe o que ele fez? Se defendeu, se defendeu, se defendeu, se defendeu, se queixou, se queixou, se queixou, perguntou, 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 e quem se defende, sabe o que tem no coração às vezes? Dor, mágoa, ressentimento. Sabe o que Deus está dizendo para esse homem? Você quer ser curado, filho? Você quer ser liberto, filho? Você quer ser restaurado, filho? Saia dessa arena de autodefesa e entre na brecha da intercessão. Comece a orar por aqueles que criticaram você.
Porque enquanto você se defender tem mágoa, mas você não consegue orar por alguém ter mágoa dele ao mesmo tempo. E quando Jó começa a orar pelos seus amigos, o coração dele foi sendo aliviado da mágoa, o coração dele foi tratado por Deus, foi curado por Deus, e diz a Bíblia que nesse processo, Deus mudou a sorte de Jó. Em vez de você reclamar do seu marido, comece a orar por ele. Em vez de você reclamar da sua mulher, comece a orar por ela. Em vez de você reclamar dos seus pais, comece a orar por eles. Em vez de você reclamar de seus filhos, comece a orar por eles. Em vez de você reclamar da sua família, comece a orar por ela. Porque quando você ora, é que Deus traz restauração. Agora notem vocês que o diabo tentou destruir as 5 áreas principais na vida de Jó. Deus restaura essas 5 áreas. A primeira área que Deus restaurou foi a saúde. Olha comigo, versículo 16. Jó passou a ter mais 140 anos. Viu os filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Eu acho que não ficou nem cicatriz, nem sequela. Pois Deus está aqui, Ele é poderoso para curar. Ele é o Deus que cura ainda hoje. Talvez você veja aqui doente, talvez veja aqui abatido, talvez veja aqui com um diagnóstico sombrio. E eu quero dizer para você que o Jeová Rafa está aqui nesta noite. E Ele é poderoso para curar. A segunda área que Deus restaurou foi a área financeira. Olha comigo o versículo 12. Se você comparar 1:3 com 42:12, você vai notar que Deus deu tudo em dobro. Se Ele já era o mais rico, agora Ele é duplamente o mais rico. Pois Deus está aqui, Ele é o Deus da restituição. É o Deus que pode devolver a você aquilo que foi tirado de você. É o Deus que pode levantar você hoje e dar o dobro de tudo aquilo que você tinha outrora. É o Deus da restituição. A terceira área que Deus restaurou foi a área das amizades. Confira comigo o versículo 8. E aqui eu acho magnífico, porque Deus chega para os críticos de Jó e diz assim para eles: vocês lembram aquele homem que vocês criticaram? Pois é, aquele homem que vocês criticaram é mais justo do que vocês, mais piedoso do que vocês. Então vocês vão ter que ir lá naquele homem, para aquele homem orar por vocês, para que eu restaure vocês, porque a oração daquele homem que vocês criticaram, que eu vou ouvir. Então preste atenção numa frase que eu vou lhes dizer. Se você guardar só essa frase e esquecer o resto, eu acho que já está bom. A frase é esta: cuide bem da tua piedade, diz o Senhor, e eu cuidarei da tua reputação. Você não precisa se defender, você precisa andar com Deus. Que quando você anda com Deus, Deus defende você. Quando você anda com Deus, as pessoas que criticaram você vão ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. Quarta área que Deus restaurou foi o casamento. Agora pense comigo nessa cena. Como a Bíblia não fala que foi com outra mulher, eu quero crer que foi com a mesma. É claro. Está falando de restauração. Agora, pense se Jó fosse brasileiro. Na hora que ele estava numa magrela, a mulher disse assim: morre, homem, morre, morre logo. Agora o Jó está curado, cheio da grana, no topo da pirâmide mundial. O que vocês acham se Jó fosse brasileiro? Eu falaria para ela: morre, mulher, morre. Ou eu diria assim: a fila andou, minha filha, a fila andou. Estou noutra agora. Só que Deus não faz a coisa pela metade. Deus pega os cacos e faz um vaso novo. Deus restaura o sentimento. Deus cura feridas. Deus restaura os sonhos. Deus renova o relacionamento. Eu não sei como é que vocês entraram aqui, mas talvez entrou aqui alguém com um casamento abalado, pensando em divorciar, pensando em se separar, pois Deus está aqui hoje para restaurar o seu casamento. Há poucos dias uma mulher me disse assim: pastor Hernandes, eu estou me divorciando. E eu disse: o quê? Eu estou me divorciando. E eu disse: mas por quê, minha filha? Ela me fuzilou com um olhar assim, secou. Está claro ou preciso botar legenda? Secou.
Falei, secou, filha? Ué, mas então tem esperança. Você não leu na Bíblia lá que a vara de Arão estava seca e Deus a fez florescer? Pois Deus pode fazer florescer o que está seco aí no seu coração. Ele olhou para mim assim, muito assustado, e disse, pastor, o senhor está ficando biruto, o senhor parece que não está entendendo o que eu estou falando. Eu quero ser mais claro. Pastor, morreu, está claro agora, morreu. Falei, morreu, filha? Ué, mas então tem esperança. Você não leu na Bíblia lá que Jesus ressuscita os mortos? Pois é, pode ressuscitar o sentimento que está morto aí no seu coração. Falei, pastor, o senhor parece que ficou assim, biruta mesmo, parece que o senhor está fora do ar. Estou falando para o senhor que acabou, entendeu? Agora, acabou, não tem mais nada. Falei, acabou, filha. Ué, mas então tem esperança. Você não leu na Bíblia lá que Deus chama a existência as coisas que não existem? Pois é, pode chamar a existência até o que não tem mais. Eu disse, você não vai divorciar essa semana não, você vai orar uma semana. Depois de uma semana você volta aqui para falar comigo. Depois da semana ela voltou. Diz, pastor, acabou. Acabou a vontade de divorciar. Estou animada de novo. Deus curando meu coração. Deus me dando uma de amor ao meu marido. Eu estou com a esperança de recomeçar minha vida conjugal. Com Deus tem esperança. Mas a última área que Deus restaurou foram os filhos. Capítulo 1, versículo 2, diz que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Agora, capítulo 42, 13, diz que Jó teve mais 7 filhos e 3 filhas. Aí você pergunta, bom, mas não era tudo em dobro? Se ele tinha 10 antes, devia ter quantos agora? 20. Então não foi tudo em dobro. Mas vamos entender uma coisa. Quando morre uma ovelha lá no pasto, você perdeu uma ovelha. Mas quando morre um filho, você não perdeu um filho. Como aquele pai que voltava do cemitério depois de sepultar o seu filho, e um amigo se aproxima e diz, meus sentimentos, eu soube que o senhor perdeu o seu filho. O homem diz, não senhor, eu não perdi meu filho. Você perde alguém quando você não sabe onde ele está. Pois eu sei onde está meu filho, com quem está meu filho. Meu filho está com Jesus, meu filho está no céu. Eu não perdi o meu filho. Jó agora tem 10 filhos na terra, Jó agora tem 10 filhos no céu. Deus restaurou e restaurou completamente. Sabe o que Satanás queria com Jó? Botá-lo longe de Deus. Sabe o que ele conseguiu? Botá-lo mais perto de Deus. Sabem por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Que grande Deus nós temos! Que grande Deus nós temos! Ele é a amálgama, Ele é o elo que mantém a família indivisível. Só uma família plantada nele pode superar as crises deste mundo e ser mais do que vitoriosa em Cristo Jesus. Deus abençoe esta igreja.